Queridos amigos, queridas amigas, que nós possamos estar em paz hoje, agora e para todo sempre. Ora direis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E quando conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto cintila, eu as procuro pelo céu deserto. Então, direis agora, tresloucado amigos, que conversas com elas, que sentido têm o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. A mensagem poética de Olavo Bilac, que nos fala da Via Láctea, de alguma forma nos relembra também a nossa conexão com o Criador. A nossa conexão com Deus, a nossa conexão com o universo. Mas de alguma forma vamos nos atrapalhando pelo caminho, pelas confusões do caminho, e vamos, portanto, colidindo a nossa vinculação com o divino, ficando muito aquém e sem o entendimento necessário. Portanto, nesses dias de Natal, em que nos reconectamos de alguma forma com a paz e que nos reconectamos de alguma forma com o nosso Senhor Jesus, também temos a oportunidade de nos reconectar ao entendimento da natureza, de nos reconectar com o grande todo, o universo, numa fala, por exemplo, hinduísta. Nos conectarmos com Deus a partir da vibração do nosso psiquismo, a partir da vibração do nosso coração, e, portanto, em oração, termos um aprofundamento sobre o sentido do que é ser feliz, o sentido do que é a alegria de Cristo, portanto, a alegria cristã em nossas existências. Quando comemoramos o natalício, a chegada simbólica em qualquer data, mas agora nesse final do ano que também representa um fechamento de ciclo, nós então olhamos para o futuro e pensamos quais são os ciclos que queremos dar, quais são os passos que queremos seguir, quais são os rumos que queremos, portanto, caminhar em nossas existências. E para isso é interessante abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, o Livro dos Espíritos, e vermos ali a questão 540, quando os benfeitores vão dizer que do átomo ao arcanjo, que outrora foi átomo, tudo se conecta, tudo se encadeia. E em outra passagem do Livro dos Espíritos, temos a ocasião de entender que todos nós estamos de alguma forma conectados. E o segredo, dizem os benfeitores, para entendermos essa conexão que temos, é justamente a partir daquilo que chamamos de magnetismo. Para a visão espírita, nós temos um magnetismo que vai além do magnetismo animal. Temos o magnetismo divino. Esse magnetismo divino é o psiquismo de Deus, que é a sustentação do próprio universo e, portanto, a sustentação da nossa própria existência. Para a doutrina espírita, Deus não é, digamos, o grande todo que habita tudo, mas é a grande força que está em tudo a partir do fluido cósmico ou da energia universal, digamos assim. Então, quando nós pensamos, vibramos o psiquismo divino porque vibramos a harmonia celestial. Podemos vibrar numa sintonia muito positiva, numa sintonia que nos vincula, portanto, a uma alegria, mas também podemos vibrar em uma sintonia mais destrutiva, que nos vincula, portanto, a uma dor e, portanto, a uma tristeza profunda. Porque a principal tristeza, gosto muito dessa mensagem de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier. A principal tristeza, ela coloca o principal infortúnio, é ter a privação da fé e continuar vivendo. Quando temos a privação da fé dentro de nós, é como se de alguma forma nos desconectássemos desse psiquismo divino e, portanto, nos entristecemos de uma forma profunda no sentido de ficarmos ensimesmados e não vinculados com o universo.
Estava pensando na natureza e olhando o mar. Gosto muito do mar, essa energia que vem da natureza. E achei interessante porque em Recife não é, digamos assim, uma propaganda enganosa. Tem realmente tubarão muito. Eu me recordo que com 12 anos, até 12 anos de idade, eu podia tomar banho no mar tranquilo. Até que com 12, 13 era assim, o local que eu tinha tomado banho tinha tido um acidente de ataque de tubarão na semana seguinte. Então eu fiquei, meu Deus, podia ter sido eu, né? Então, com isso, as placas foram sendo colocadas e a gente pode tomar banho no mar só se tiverem as piscininhas naturais, né? Que são feitas pelos arrecifes, que são as pedras que dão nome à minha cidade, né? Arrecife. Pois bem, então tem tubarão mesmo. E é interessante porque o último ataque de tubarão foi bem perto de onde eu vivo, né? E eu vi uma coisa curiosa, porque foi assim um ataque do tubarão e chegou ali o SAMU de helicóptero, tirando, né, o acidentado para poder levar logo, porque em Recife você já tem uma certa medicina especializada em ataque de tubarão. Veja que coisa. Como na Suíça, a especialidade, uma das especialidades mais badaladas médicas na Suíça é a ortopedia, por causa dos Alpes suíços. O pessoal vai esquiar, achando que vai ser feliz, e vai para o hospital com uma fratura. E os ortopedistas é que são assim os mais numerosos médicos na Suíça. Então, em Recife, tem muita especialidade de saber como lidar com mordida de tubarão. E interessante porque o avião subia levando a pessoa, e só foi o avião subir, só foram as autoridades darem sopa que o povo entrou de novo no mar, no mesmo local onde tinha tido ataque de tubarão. E eu fiquei assim, não é possível, vai ter ataque, no outro dia um ataque. Fazia vários anos que não aconteciam, porque as pessoas estavam assim com medo, né? Quando acontece uma tragédia, nós ficamos com medo e ficamos ligados. Mas como fazia muitos anos, eu acho que o pessoal começou a achar que o tubarão não existia mais, né? Mas existe. Só que eu fiquei me pensando nessa cena quando eu vi uma tartaruga, né? Então, a tartaruga lá no Projeto Tamar, ela lá no mar, eu falei, mas rapaz, e tubarão não come tartaruga, não? Fiquei pensando assim, essa pergunta filosófica sobre essa conexão da natureza, né? E perguntei para a Paola, ela falou, não, tem a cadeia alimentar, tal. E ficamos então filosofando sobre o comportamento animal gregário vendo a tartaruga, porque ela não saía do local do ataque. E eu fiquei achando interessante, porque apesar dela estar junto dos tubarões, ela e outras não foram atacadas. E me dei conta que, no final das contas, era eu que estava errado, porque eu não estava pensando como tartaruga, eu estava pensando como ser humano. E o pensamento humano é diferente da forma do psiquismo, da forma que está ali na tartaruga. Aliás, a palavra forma tem um porquê de ser colocada. Foi a palavra que Platão e Sócrates, na verdade, pensaram em relação ao eidos. O eidos, que nós falamos de mundo das ideias, na verdade, segundo os filósofos, seria o mundo das formas. Então, a forma que, digamos assim, antecede a existência. É a essência, a forma, que antecede a existência. Faz todo sentido, do ponto de vista, inclusive, do corpo, porque a função, por exemplo, do coração, vai antecedendo a formação do órgão. Por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele vai sendo formado de uma região do ectoderma. Então, nosso sistema nervoso vem do ectoderma, tanto quanto a pele vem do ectoderma. E aí temos uma articulação entre a pele e o nosso sistema nervoso desde o nosso embrião. E não é à toa, porque temos tantas doenças de pele, que tem aí um fundo emocional, porque tem uma vinculação imbrincada. Tudo isso para dizer que a tartaruga pensa como tartaruga. Ou seja, existe uma forma, uma maneira de existir, que não é uma maneira de existir no individual, ela existe no coletivo. Então, a programação, digamos, mental, desse rudimento de alma que está ali, numa visão espírita, um rudimento, um princípio inteligente, um tipo de inteligência que é o instinto, é algo mais automático, e esse algo mais automático, ele está programado a pensar não só na tartaruga individualmente falando,
mas na espécie como um todo. Então perceba que quando ela vai fazer a desova, e você tem ali uma série de tartaruguinhas, por que não nasce só uma? Porque se fosse só uma, era muito difícil de perpetuar a espécie. Então é preciso se juntar para poder aumentar a chance de sobreviver na selva da vida, na cadeia alimentar da vida. Então, quando nós vemos então o efeito do nosso sistema nervoso, é interessante que os neurocientistas vão dizer que dificilmente existirá uma localização específica para determinada função. Quando a psiquiatria começa a crescer, ela tenta buscar, digamos, o local onde está a genética e a parte cerebral da esquizofrenia. O local que está, digamos assim, a neurobiologia da depressão. O local que está a neurobiologia da ansiedade. E conforme a gente vai ampliando os estudos da psiquiatria, a gente vai entendendo que, na verdade, é praticamente o cérebro todo. O cérebro como um todo age em conjunto e a desarmonia que está vinculada aos quadros psiquiátricos também são muito parecidas. Mexem com o córtex pré-frontal como um todo, uma disfunção do córtex pré-frontal como um todo. E isso talvez aconteça porque a função mental, não que a mente seja um produto do cérebro. Logicamente, somos espíritas, sabemos que não. Mas, enquanto espíritas, sabemos que estamos vinculados a um corpo. Então, essa matriz do corpo precisa ter o instrumento necessário para que o nosso ser possa ter as suas potencialidades. Então, é interessante que se houvesse só uma especialização única, se nós tivéssemos um AVC, por exemplo, a gente não teria condições de retomar uma função, porque aquela área cerebral perdeu, e como ela era a única que tinha a especialização para fazer tal atividade, não tem mais como recuperar. Mas nós sabemos que temos como recuperar muitas funções. Fazemos a fisioterapia, fazemos uma série de exercícios e, com o tempo, através do que chamamos de neuroplasticidade, outras áreas do cérebro vão pegando aquela função da qual aquele infarto cerebral, ou seja, o AVC, matou. É um princípio que está na ecologia. É o princípio pelo qual as tartarugas, né? E por princípio pelo qual, embora as tartarugas não sejam um ser muito social, eu aprendi aqui na Praia do Forte, que não é um ser tão social assim. A gente acha muito bonitinho, os filhos adoram, mas elas não gostam muito de sociabilizar. Mas quando elas vão nascer, elas são espertas. Por quê? Porque tem a esperteza instintiva de Deus, tem a inteligência instintiva do Criador de nascerem juntas, grudadas, todas as tartarugas pequenas, para dar uma sobrevivência maior na espécie. Então, quando nós precisamos sair do átomo e entrar na evolução do arcanjo, alguma coisa em nós nos condiciona a viver juntos. Portanto, se estamos pensando numa alegria crística, temos que pensar também numa alegria que é em conjunto. Uma alegria que tem a ver com a conexão social. Acho que todos os senhores já ouviram falar do efeito manada. Geralmente falamos de uma forma negativa, né? Aquela coisa, fazer todo mundo, porque está todo mundo fazendo, a gente vai lá e faz. Mas a gente faz meio que condicionado, porque no final das contas tem a ver com alguma sobrevivência. Provavelmente, vai ter um ou outro que não, mas provavelmente todo mundo que tiver, digamos, uma noite, aqui no Brasil, talvez em alguns países também, se você chegar e uma pessoa você está andando na rua, de noite, escuro, e alguém chegar e der um tapa nas suas costas, você não vai pensar que é um amigo que reencontrou você. Vai pensar que é algum assaltante, alguma pessoa que vai fazer algum homicídio, alguma coisa assim, vai pensar na tragédia. E instintivamente você vai dar uma corrida, né? Ou vai dar uma gritada, vai fazer alguma coisa instintiva. Então nós temos algo que é meio instintivo. E esse algo meio instintivo nos leva a fazer algumas coisas sem pensar, sem raciocinar muito. E esse sem raciocinar muito tem a ver com o efeito manada, que nos faz vincularmos uns aos outros. Eu estive pensando isso, veja só, vendo uma tartaruga, né, subindo no mar, pensando no ataque de tubarão, pensando nessas coisas assim de coletividade.
e fiquei pensando em Jesus. Esse psiquismo, que se desgarra do Criador, serve para nós como o verbo de Deus, para usar uma linguagem que gosto do Evangelho de João, ou seja, o verbo que se fez carne, ou seja, aquela exemplificação maior que nós podemos imaginar sobre o que seria o Criador, já que é uma coisa inimaginável para o nosso psiquismo. Então, o verbo se faz carne para que nós tenhamos alguma coisa mais palpável, mais próxima desse psiquismo divino. E esse verbo que se faz carne, Jesus, o modelo e guia da humanidade, ele se faz carne e, de forma muito curiosa, ele vai atraindo uma série de pessoas. E, de alguma maneira, ele faz um efeito rebanho, ou melhor, um efeito manada, ao contrário. Não é mais o efeito manada negativo, é o efeito que eu chamo rebanho. Veja que ele fala, eu sou o bom pastor e todos nós somos as ovelhas. Então somos um rebanho de ovelhas. E aí já não tem uma conotação negativa, tem uma conotação instintiva para o bem. Porque geralmente pensamos no instinto como sendo alguma coisa para o mal, o instinto de defesa. No entanto, não. O instinto é alguma coisa de Deus, que também nos pode vincular a Deus. Tanto que quando para vermos uma conversão, perceba, é preciso algum tempo de pensamento, algum tempo de elucubração, mas quantas conversões se deram de forma instintiva, apenas por conta desse contato. E o grande exemplo é de Paulo. Paulo, quando se converte ao cristianismo, percebamos que ele não vai justificar a sua vida pregressa, anterior, não vai justificar o que fez. Ele cai, e pergunta, o que queres que eu faça? Quanto mais argumentação, queridos amigos, nós temos, provavelmente menos convicção nós guardamos. Quanto mais argumentação nós precisamos ter, provavelmente menos convicção interna nós temos no nosso coração. Tem que ter uma convicção muito grande para largar toda uma vinculação externa e modificar. E eu vejo quantas pessoas que me procuram, que eu converso, que têm a oportunidade de ajudar, mas o mais difícil é porque elas acham que estão no tribunal, como se eu fosse um juiz, digamos assim, ou um advogado de acusação, e qualquer intervenção que você faça, isso do ponto de vista psicológico, do ponto de vista terapêutico, a pessoa tem 1000 argumentações para poder não aceitar, alguma mudança. Então, quanto mais argumentação, quanto mais necessidade de defesa nós temos, certamente nós temos menos convicção do que nós somos, do que nós temos, do que nós estamos fazendo. Tenho pensado sobre essas questões e lembrado o seguinte, uma pessoa me falou assim, não, mas eu tenho consciência do que eu sou. Mas não só consciência, eu lhe pergunto, porque consciência é uma ciência, é um conhecimento, é alguma coisa mais intelectual. Você tem convicção? Você tem firmeza do que você é? É, portanto, necessário ter firmeza do que nós somos e, de alguma forma, Paulo tinha essa firmeza no seu interior. Ele sabia, ele estava convicto na vida anterior, como Saulo, que ele não estava fazendo naturalmente, desejando o mal. Ele estava não no instinto destrutivo, ele estava no instinto de querer passar aquilo que acreditava ser o correto. Então era uma pessoa convicta. E as pessoas convictas de si, mesmo que estejam equivocadas na rota, se têm convicção e junto com humildade, portanto, a abertura do coração, em algum momento existe um momento de virada. E esse momento de virada nós chamamos de conversão. Mas para ter conversão, a gente tem que ter menos argumentação, mais convicção e, portanto, mais humildade, que significa pé no chão. Humildade, numa linguajar mais simples, é pé no chão, junto com o olhar no alto.
mas pé no chão para podermos saber o que nós podemos fazer, olhando para o alto para podermos entender que um dia poderemos mais, embora não seja agora. Então Jesus, com esse psiquismo divino, está na terra para poder atrair um rebanho. E nós, ao invés de argumentarmos contra, ou então argumentarmos, será que é mesmo? Será que ele é o Messias? Cadê as chagas? Cadê a prova? Nós deveríamos um pouco mais nos deixar entregar. Agora não é mais um efeito manada negativo, mas um efeito rebanho positivo. Porque nesse efeito rebanho de Jesus, em cada qual sendo uma ovelha dele, e ele sendo o bom pastor, ele faz uma outra coisa que aprofunda esse efeito rebanho. Porque no efeito rebanho, de alguma forma, nós precisamos perder a individualidade para podermos estar na sobrevivência. Nesse efeito de Jesus, que nos leva no seu psiquismo e nos atrai com o seu psiquismo, nós não perdemos a nossa individualidade. Tanto que ele vai dizer que nenhuma ovelha vai ficar fora do aprisco. Tanto que ele vai falar do filho pródigo, que é importante. E veja que Joana de Ângeles dedica quase um livro inteiro da sua série psicológica para analisar psicologicamente essa questão do filho pródigo. Porque todos temos importância, porque todos temos e somos uma individualidade. Mas para comungar dessa alegria crística, é preciso fazer essa virada de chave e entender que precisamos comungar juntos, precisamos deixar as nossas defesas intelectuais de lado e deixar, portanto, a nossa convicção interna falar um pouco mais. E essa convicção interna fala sem falar, fala fazendo, fala agindo, fala convictamente no trabalho do bem. Por isso, ele disse, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Não basta ter apenas um sermão, é preciso ter uma comunhão. E essa comunhão, ela se faz quando entendemos que nós também temos as nossas cruzes. Ou seja, temos a nossa parcela individual de dificuldades, de desafios e também de aflições. E que, portanto, precisamos fazer uma trajetória diferente. Esse efeito rebanho, portanto, não nos deixa anônimos, ao contrário, nos dá um novo tipo de identidade. E essa nova identidade faz com que nós comecemos a aprender um com os outros. É interessante perceber que Jesus, ele já nasce ensinando. E nesse nascer ensinando, muito bem simbolizado pelo presépio de Francesco, né, que relembra essa parte fundamental, o resumo da eloquência do alto. Se fazer humildade, literalmente nascendo quase no chão, aquele que é rei, aquele que é o ápice, aquele que é o psiquismo de Deus em nossas vidas. O Natal de Jesus por si só já nos mostra uma eloquente mensagem silenciosa e, portanto, arrebatadora dos nossos corações, que nos faz, portanto, naturalmente querer seguir esse rei que se fez carne, esse rei do universo, esse rei do nosso sistema solar que se fez carne, para poder nos ensinar na humildade como poder, portanto, fazer uma coletividade diferente. E ele junta pessoas a seu redor. Ele faz uma comunidade ao seu redor, faz uma coletividade ao seu redor. E fica muito interessado que aqueles discípulos iniciais pudessem estar comungando, pudessem diminuir as suas arestas de dificuldade e pudessem, então, em nome de um ideal, se nós tivéssemos um pouco mais de ideal, conseguiríamos colocar, portanto, essas questões acima de nossas outras particularidades.
Nós temos importância quando nos fazemos pequenos, portanto, como Paulo. Acho muito bonita esse simbolismo, né? Saulo, em homenagem a Saul, né? Como uma vinculação ao rei. E depois, Paulo, não só talvez pela sua estatura, Paulo significa pequeno, mas também porque para ser de Deus é preciso ser pequeno às vezes, no sentido de se fazer silencioso às vezes de diminuir um pouco as potencialidades, não para poldar-se eternamente. Mas como nos diz o Eclesiastes, é tempo às vezes de abraçar, outras vezes é tempo de deixar de abraçar. É tempo de expandir, às vezes de retrair. Tudo tem um movimento na vida, porque tudo tem um movimento na coletividade. E na coletividade, nós precisamos entender a essência dessa alegria cristã. Um grupo de espíritas, há muito tempo, então entendendo essa coletividade, capitaneado por alguns, registrados pela pena do Leopoldo Machado, do qual gosto muito, sim, tenho até um orgulho de ser um nome muito parecido, porque é Léo, né? Nar, Leopoldo, só muda o Paul dele, né? O meu é Nar, e ele é Paul, e Machado. Mas são individualidades diferentes, mas eu acho interessante porque é muito parecido, uma boa vaidade, digamos assim, para me chamar Leonardo Machado, Leopoldo Machado. Esse Leopoldo Machado, ele faz a caravana da fraternidade. Ele, não só ele, outros, né? Outros espíritas. E é interessante porque ele passa em vários locais, né? E essa caravana vai crescendo, algumas pessoas ficam um tempo, depois deixam, outros se juntam. E ele passou também em Recife. E em Recife ele deixou anotado algumas pessoas, alguns personagens. E é interessante porque quando eu era mais novo, estava começando, né? E eu me recordo, mais novinho assim, eu fui lá para o Paraná e queria agradecer em público ao Francisco, porque eu era muito novo, assim, não era nem psiquiatra, e eles me colocaram para fazer um seminário no hospital psiquiátrico, o Bom Retiro, né? E eu sabia tanto de Curitiba que eu cheguei sem nenhum casaco, num frio danado, né? E eles me emprestaram um casaco, até hoje eu guardo com muito carinho, e queria agradecer em público ao senhor, Francisco. Pois bem, então, naquele momento era aquela juventude ainda, sabe? A gente às vezes fala com menos medo, fala com mais coragem, com mais empolgação, assim, com aquela eloquência, com o coração vinculado. Eu fico, meu Deus, como é que eu vou falar de psiquiatria para psiquiatras? Eu nem era psiquiatra, no hospital de psiquiatria para federativa, tem que ser um pouquinho meio louco, né? Assim, tem que ter um pouquinho de coragem para fazer as coisas também. Quando eu vejo o livro de Sócrates, como é que eu escrevi esse livro, rapaz? Porque às vezes a gente pensa muito, se pensar muito não faz nada. Não é que não possa pensar, tem que pensar. Não é para ser louco assim e fazer, não. Nem ser intempestivo. Mas é guardar o ardor no coração. Então, naquele tempo, a mediunidade começou a desabrochar e eu me recordo de duas mensagens. De duas espíritas, né? Uma era a dona Niná, Elizabeth Dantas Cavalcante, muito amiga do Divaldo. O tio Divaldo, quando foi para Recife as primeiras vezes, ele ia muito para esse centro que essa dona Niná fundou, e também para outro. Depois, sobre outro dia, uma pessoa me falou, olha, tem uma pessoa lá no centro que parece que o filho dele desencarnou muito jovem, o filho da fundadora, e de alguma forma, espiritualmente, ele trabalhou lá na mansão. Eu fiquei pensando, pernambucano, jovem que trabalhou na mansão, espiritualmente falando, eu falei, será que é o Walter? Que eu já escutei muito falar desse espírito Walter. Aí eu falei, você tem um livro? Tenho. Aí ela mandou o livro para mim, tinha lá o nome, o Walter. Jesus no Lar. Eu fui nesse centro espírita, Jesus no Lar. Então tem lá fotos do Divaldo jovem. Quando ele era bem jovenzinho, ele ia nesses dois centros e outros centros também. Mas era amigo da dona Niná, e eu conheci nessa existência a partir dela, através dela, a partir do trabalho que a dona Niná fez. E ela então começou a trazer uma psicografia a partir das minhas mãos,
e naturalmente ela era fundadora do centro, então tinha desencarnado, e isso gerou algum impacto. E hoje, né, tempos depois, nesse ano, fiquei pensando, olha, mas que coisa, aquela pergunta foi feita porque fizeram um seminário, e nós espíritas, assim, porque tem um problema da coletividade. Eu estou falando só o lado bom, mas o problema da coletividade é o quê? A confusão, né? Então, coletividade inteira tem confusão, porque nós não somos tartarugas, né? Nós não temos a paciência de uma tartaruga, nós não temos, portanto, a tranquilidade, às vezes, dos animais, nós temos a impetuosidade. Então, coletividade inteira tem confusão. E dentro dessa confusão, eu me recordo que, às vezes, a pessoa vai ter um seminário na casa espírita, e aí o palestrante é convidado, e muitas vezes, algumas perguntas que vêm do público, é um trabalhador que faz a pergunta para o palestrante, querendo dar um recado para o outro trabalhador. E o palestrante, coitado, não sabe, também não está sintonizado com a espiritualidade, às vezes, assim, se não deixar, ele vai dar a resposta, fica aquela confusão harmônica, aquela confusão. Pois bem, essa confusão, eu estava num seminário, né, sobre mediunidade, e aí eu estava organizando, né, era diretor desse local, e o palestrante, coitado, foi colocado nessa saia justa que nem eu percebi, que foi assim, o que é que o senhor acha de um centro espírita com tradição estar aceitando mensagens psicografadas por um jovem? Era eu mesmo. E eu li a pergunta, não me liguei que era eu, assim, inocente, aquela coragem de jovem, né? E aí o coitado do palestrante se ligou, né? E falou uma resposta muito boa, muito equilibrada. Mas o fato é que era uma dúvida, né? Duvidando de que a benfeitora, de que a dirigente, a fundadora do centro estivesse se comunicando. Ela se comunicava por outras pessoas também, mas veio também. E eu me recordo que uma das comunicações, numa reunião mediúnica, uma outra médium, antes de eu ler a mensagem, portanto falar quem era o espírito que tinha assinado, ela então olhou, né, e falou, foi Dona Niná que escreveu, falou para alguém. Então Kardec coloca esse método, quando dois médiuns captam o mesmo conteúdo, a mesma entidade, mesmo locais, sem se falar, ao mesmo tempo, talvez seja uma comprovação de mediunidade. E um outro espírito que eu me lembro foi justamente uma senhora chamada Blandina Filippini. Mas eu achei um nome tão específico que eu fiquei pensando, bem, ou é uma invenção de minha cabeça inconsciente, muito louca, mas enfim, guardei. Ela falava sobre o seu dia e dizia assim, o teu dia de trabalho na casa espírita é o teu dia de oportunidade de evoluir. Então a mensagem é essa e tal. E esse ano me relembrei assim dessas senhoras, né? Especialmente da Blandina Filippini, porque a Dona Niná eu só vi ter confirmação assim que eu acreditei em mim mesmo, porque óbvio, veja, eu estava sendo desacreditado num seminário a partir da minha boca na frente de todo mundo. Então, obviamente, eu só fui acreditar com mais convicção quando o tio Divaldo, eu estava na reunião mediúnica com ele, e ele então falou, eu senti o cheiro da Niná. Lembrei do local, né, que ela fundou. E não estava pensando, nunca perguntei para ele. Né? Nunca perguntei. E aí, quando acabou a reunião, voltando para casa, ele falou assim, quem estava aí e quem lhe ajuda é a Dona Niná. Ela lhe ajuda. Então, eu perguntei na frente do Mário, falei assim, o tio, depois estava entrando na casa e falei assim, então quer dizer que eu recebi umas mensagens, era verdade aquilo, né? É verdade, você está indo bem. Veja quantos anos depois, cerca de 20 anos depois, para eu poder ter total confiança. Mas eu me surpreendi porque essa senhora eu estive recentemente tendo oportunidade de falar em outros países, né? E como tem nossos irmãos paraguaios, eles são testemunhas, eu estava na Espanha recentemente falando em castelhano na frente de espanhol. Veja que como é que, porque falar assim, espanhol na frente de um brasileiro, beleza, brasileiro não sabe mesmo, e a gente nem fala português, fala brasileiro, né? Então a gente fala um portunhol, mas na frente do espanhol que ele sabe o S, o som do C e o som do Z, eles são específicos no som. E aí eu senti
novamente a Dona Niná, como senti também em outros países da América Latina que tive recentemente. E me senti ela tomando, né, numa palestra, e o espanhol fluindo. E o pior, eu nunca cantei aqui em público, né? Quando eu vi cantando em público, em francês. Danou-se, eu fiquei agora que é loucura, né? Senti a Dona Niná. Eu fiquei, mas como é que ela podia estar aqui falando espanhol? Porque para mim ela era pernambucana, recifense, com pouco estudo. Então eu perguntei para minha mãe. Ela falou, meu filho, você lembra que ela foi cantora? E ela foi cantora, cantora eu sabia. Aí eu até captei que ela estava cantando, que ela adorava cantar. Na reunião mediúnica sempre tinha uma música. Nas palestras ela sempre cantava, ela fazia esse passe coletivo que aqui tem também. Então fazia um passe maravilhoso. Iam 700 pessoas para o centro que ela fundou. E que eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo com ela, a partir desse centro. Então, mas eu não sabia que ela sabia falar espanhol, né? E aí minha mãe falou, porque ela reencarnou, a última existência dela, que ela foi cantora, foi justamente num país da América Latina, e falou o país. Eu falei, eu nunca imaginei isso. Eu pensei que o psiquiatra que me ajuda ia se apresentar, mas no final das contas foi a nordestina, pernambucana, com pouca letra, me ajudando. E interessantemente, mergulhado nesse psiquismo dessa senhora, eu pude entender como às vezes nós temos tanta certeza de algumas coisas. Ela me disse, meu filho, às vezes as pessoas ficam falando uma coisa que eu fiz quando eu era ainda reencarnada. Mas algumas coisas era a Niná humana. Hoje, a Niná espírito pensa de uma forma um pouco mais ampliada. Porque essa senhora maravilhosa, ela também era assim bastante nordestina, pernambucana. E nesse jeito pernambucano, obviamente, como médium, ela fez algumas coisas interessantes, assim, que é assim, um casamento dentro de um centro espírita. Não é muito lá uma mediunidade espírita, né? Não tem casamento dentro do centro espírita. Isso causou um rebuliço danado. Mas ela, corajosa, foi. Às vezes a coragem passa do ponto. Então, toda e qualquer, digamos, confusão que eu via às vezes as pessoas fazendo era, mas Dona Niná fazia isso. Veja, Dona Niná humana. Dona Niná também espiritual, né? Ou seja, espírito, falava a persistência no bem. O primeiro esposo desencarnou, o segundo esposo desencarnou, os filhos biológicos desencarnaram, a sua mãe, aconteceu uma tragédia em Recife naquele dia, e as pessoas, no efeito manada, saíram correndo do centro, e a sua mãe morreu no centro espírita que ela havia fundado, né, que ela fundou, e ela permaneceu constante. Mas na pessoa não precisa fazer 100% tudo perfeito para ter mérito com Deus. O que claramente eu venho percebendo é que para ganharmos mérito com a espiritualidade, nós precisamos ter entregar a nossa vida. Obviamente que entregar a nossa vida não significa que a gente vai acertar tudo, porque entre o psiquismo de Deus, o psiquismo dos benfeitores maiores e o nosso psiquismo, há um abismo muito grande. Então, às vezes, nós somos invadidos por psiquismos perturbadores que nos dão um ímpeto. E a gente acha que está com razão e depois vê que não é bem assim. Porque o outro também tem alguma razão. E na coletividade que eu estou, eu preciso, às vezes, me calar. Na coletividade que eu estou, eu preciso, às vezes, falar. E aprender o quando, o como e o onde é a grande arte da convivência, que vai fazendo com que o nosso coração amadureça. Naturalmente, enquanto espírito, enquanto mãe, ela gostava tanto dos jovens da mocidade, que quando alguns jovens da mocidade começaram a crescer e se casaram, e são casados até hoje, ela quis fazer assim, o casamento dentro do centro. Mas não dava, não podia. Não é um código que nós espíritas colocamos dentro do espiritismo. Do ponto de vista de estar errado, moralmente falando, não está um erro moral.
Mas do ponto de vista de coletividade, nós nos juntamos e falamos, olha, nós fazemos mais ou menos assim. E para isso a gente tem que dar uma diminuída no nosso desejo, mesmo que seja o desejo materno, e então dar uma freada. Quantas vezes eu não fui chamado assim para falar em casamento, mas eu não sou padre para falar em casamento, mas é espírita, então fale você. Você não vai casar com a noiva e você não é espírita, a noiva é espírita, então um fala para o outro, lança os votos. Ah, mas se eu for amigo, aí eu posso talvez fazer uma oração como amigo, fazer alguma coisa, mas não fazer uma reedição de tudo, porque nós temos um outro código, uma característica diferente. Então, a gente vai podendo aprender a ser, porque esse espiritismo não é uma coisa fácil. Esse espiritismo é uma cosmovisão, e gosto muito dessa fala do amigo Peixinho, porque cosmovisão é o que foi o estoicismo. O estoicismo que Marco Aurélio, o imperador, o estoicismo que Epicteto, um escravo, aderiram, vejam, um imperador romano e um escravo grego aderiram a uma mesma visão. Porque essa visão tinha uma explicação física, então, portanto, tinha uma visão mais científica. Essa explicação tinha uma explicação filosófica, era o ethos, e tinha uma questão da vivência. Então, uma cosmovisão. É muito difícil de poder encontrar a formulação. Então, desde que o Espiritismo existe, enquanto codificação, existe confusão entre nós, espíritas. E isso não vai dizer que nós somos perturbados totalmente. Somos da perturbação normal do ambiente que estamos encarnados. Quando Allan Kardec codifica o Espiritismo, é muito interessante porque aquela coletividade que estuda a ciência, aquela coletividade, cada um queria talvez criar um novo termo, criar uma nova explicação. Não teve uma adesão maciça à codificação espírita de Kardec. O exemplo que eu mais conheço, que mais tenho propriedade para falar, é o russo Aksakov, Alexandre Aksakov. Por quê? Porque ele aderiu totalmente ao espiritismo no final da sua vida. Quando ele então faz animismo e espiritismo, ele se torna espírita. Mas até lá, ele ficava assim como que na dúvida, como que estudando, pensando. Cada um que explicasse de uma forma aquele fenômeno, é mais ou menos como no México, mais ou menos como no Brasil. Existem tantas ramificações para explicar o fenômeno espiritual, que também acontecia isso na Europa daqueles tempos. Então nós temos a teosofia surgindo, a antroposofia depois surgindo, a metapsíquica de Charles Richer. Temos tantas explicações que é natural que não viesse um bloco monolítico. E, por exemplo, reencarnação não foi uma coisa que todo mundo acreditou de vez. Por exemplo, a mediunidade gratuita não foi uma coisa que todo mundo aderiu de vez, ao contrário. Uma dessas confusões cristãs no meio espírita começou logo no início, quando, depois de Allan Kardec desencarnado, Aksakov ainda não era espírita totalmente, era espiritualista, tanto que a sua obra é olhada também pela teosofia da Madame Blavatsky. Ele recebe uma carta da Céline Jaffé, uma médium que havia colaborado com Allan Kardec, e, portanto, agora sintonizada com outros psiquismos, porque não é que é médium que está imune, mas ajudou na codificação. Essa mesma médium agora dizendo não existe reencarnação, e também falando da questão financeira, porque é como se ela tivesse direito a direitos autorais. E o Aksakov, que era um conde russo, e tinha influência por conta da sua obra, do seu jeito de ser, né? Era uma pessoa com um verbo forte, entrava na polêmica para poder defender o ideal do espiritualismo inicialmente e depois do espiritismo. Ele toma as dores da Céline Jaffé e vai tomar um partido, escreve uma carta falando que estava errado a reencarnação,
que era um dogma, digamos, negativo, não negativo, um dogma que não existia em outras explicações, e, ao mesmo tempo, falando essa questão financeira. Então, o Aksakoff, como disse o tio Divaldo, a Joana de Anjos, através do Divaldo, teve mérito. Quando ele adere ao Espiritismo, ele tem mérito. Ele consegue mérito porque ele saiu da dúvida e deixou o seu coração falar. Como ele próprio escreveu, entendo que existem métodos que são mais infalíveis do que a própria ciência. E depois, esses métodos mais infalíveis do que a própria ciência para provar a existência do Espírito é a própria vida. Essa vida que está numa comunhão de ideais e de ideias. Então, ele consegue ter mérito. Mas eu fico pensando aqui entre nós, se ele conseguisse segurar o ímpeto que o caracterizou naquela existência a favor do espiritualismo, a favor, portanto, de ceder, talvez o mérito fosse ainda maior. Aquilo, diria Dona Niná para mim, nem tudo, meu filho, foi a Niná espírito. Algumas coisas foram a Niná humana. Não peguemos a coisa humana da pessoa para poder, digamos assim, justificar as nossas próprias humanidades perturbadas. Peguemos a humanidade espiritualizada da pessoa para estimular a espiritualização da nossa humanidade e, portanto, a transformação, a nossa convicção para que nós possamos adentrar nessa coletividade. Lembrando desse espírito Blandina Filippini, eu fui ver esse livro, A Caravana da Fraternidade, para ver se existia ou não um espírito com esse nome. E tinha lá, Blandina Filippini. E quando ela escreveu, fazia tanto sentido e tanta poesia, e ela foi uma palestrante espírita, a mãos cheias na sua época. Era chamada assim um rouxinol espírita, porque cantava e encantava as plateias. Blandina Filippini. Nós, às vezes, não sabemos das nossas condições. Deus é quem sabe. E por isso, para podermos ser arrebatados e arrebanhados por Deus, devemos calar um pouco mais o nosso coração e nos entregar de corpo e de alma a essa doutrina santa que nos santifica a esperança e podermos então dar um novo rumo para a nossa existência. O Natal é esse convite de renovação, uma renovação com humildade. E na coletividade cristã, como cantou Leopoldo Machado, essa alegria cristã, ela é feita na coletividade, apesar das confusões. Porque são as confusões que vão fazendo com que nós aprendamos silêncio, aprendamos humildade, aprendamos que todos podemos nos equivocar, mas todos também podemos acertar. E quando acertamos, os espíritos vibram com o nosso acerto e nos chamam. Eu fico pensando na coletividade espírita cristã e fico vendo assim como uma das coisas que nos dificulta é o espírito de competitividade, quando a proposta para essa coletividade cristã espírita é o espírito de cooperatividade. Como muito bem fala Joana de Anjos na sua série psicológica, esse paralelo entre a competitividade e a cooperação. Ao invés de competição, cooperação. Porque, veja bem, família espírita, coletividade espírita, família vem do latim famulus, e famulus significa servo. Então, no latim, o famulus, nos romanos, eram, portanto, o grupo de servos que serviam, que pertenciam a um senhor. Era o pater familias, era o senhor que mandava, portanto, nos servos. Quando pensamos em família, em coletividade, no grego, eles são mais específicos, né? Os romanos eram mais assim práticos, mais pragmáticos. Os gregos pensavam nas várias facetas. Então, os gregos falavam primeiro de oikos, que era casa. Todo mundo que estivesse embaixo da casa era
a família, vivia no oikos. Ou então oikogeneia, aí já fala de genética, ou seja, aqueles que tinham algum laço consanguíneo. E depois eles vão falar do genus, que seria aquele da linhagem. Então os gregos dividiam a família em 3 possibilidades. É como se tivesse aquela família maior, do oikos, que vive sobre o mesmo teto, e aquela família que é o genus, aquele que está na linhagem. De qualquer forma, o que eu acho interessante pensar na etimologia da palavra família é a palavra servidão, ou servir. Se todos nós estivéssemos no espírito de coletividade, desejando servir, estaremos mais no espírito de cooperação do que de competição. Porém, ao invés de ficarmos como o famulus, ou seja, aquele que serve, queremos ser aquele que chefia, aquele que chefia nesse comando. E quando às vezes temos o comando, por exemplo, o pater familias, que vai embora a partir da morte, nós ficamos aqui logo pensando quem é que vai manter o reinado. Ou quando o pater familias está entre nós com a nossa competição fazemos o quê? Para ver quem é mais querido. Isso é de família. Isso é filho que briga com filho, é bíblico, né? Caim que briga com Abel, para ver, portanto, quem é mais adorado, para quem vê quem é mais querido. Mas tudo isso, queridos irmãos, ainda faz parte das nossas humanidades perturbadas, que às vezes nos perturbam a marcha. A humanidade que nos convida a uma evolução é a proposta de Jesus, portanto. Percebamos, quando ele fala a sua lógica, ele coloca na alegria cristã uma proposta profunda. Aquele que quiser vir, que seja o servidor. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, nessa família em que ele é o chefe, ele veio ser o famulus. Ele veio ser a base de sustentação de toda a coletividade. A base de sustentação de toda a família, que é o servir. Que é estar a serviço. Jesus veio a serviço de Deus e está a serviço do Criador até o final dos tempos. Deus até hoje trabalha. Eu, por isso, também trabalharei. Eu estou desde os tempos remotos e ficarei com vocês até o final dos tempos, servindo. Todo grande trabalhador do bem, espírita, cristão, entendeu a lógica de viver em comunhão. Mas entendeu que para viver em comunhão, eu preciso estar em espírito de abnegação, servindo. Não competindo para ver quem serve mais, para quem ver quem faz mais. Cooperando para que a obra continue no amor, no bem. A grande obra que nós temos é a obra de Jesus. A grande obra que nós temos é a obra crística. E quando eu vejo um espírito bom como a Niná, dirigente de um centro, vindo humildemente trabalhar em outra mediúnica, em outro centro, eu vejo que não tem fronteiras. As fronteiras somos nós que fazemos. De casas, de lugares, de países. Entre nós espíritas tem que haver o abraço, o amor. Entre nós espíritas tem que haver o ideal. Entre nós cristãos tem que haver o ideal acima de tudo. É isso que pacifica o nosso coração. É isso que traz a paz interior e, portanto, essa alegria crística. Para finalizar, eu queria contar 2 histórias bem rápidas. Porque eu ficava assim preocupado com a Paola esse ano. Ela viajou tanto, coitada. E ao invés de ir para assim, países, né, tão bonita, foi para cada local tão simples. Eu fiquei, será que ela está perdendo? Estou fazendo ela perder o trabalho, a vida dela. Eu fiquei pensando, né? E fiquei pensando assim, puxa vida. Aí falei assim, olha, desculpe, acho que você está perdendo um pouco a sua juventude. E eu vi a maturidade da jovem falando assim, ô Léo, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida,
disse Jesus, em meu nome a ganhará. É uma outra lógica. Quando nós queremos ganhar a nossa juventude na lógica normal, nós vamos só ganhar o normal. A lógica de Jesus é um pouco mais. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem quiser ganhar a sua juventude, perdê-la. Justamente se embriagando nos miasmas que a juventude pode embriagar. E, portanto, gerando consequências, sequelas para a vida toda. Às vezes, de um momento quiasmático. Portanto, me recordando hoje de uma mãe e de um filho que tive a oportunidade de ajudar. Os dois estavam assim com um amor enfraquecido. Como pode, a gente pode pensar, uma mãe e um filho? Mas eu escutava dela chorando. Pois é, quando eu abraço meu filho, eu já não sinto aquele amor. Se eu for honesta com o Senhor, eu não consigo sentir. Então fica uma coisa meio artificial. E depois eu escutei a criança, de 11 anos mais ou menos, e falando assim para mim, eu já abraço mamãe e já não gosto. Eu já não sinto quase nada. E a mãe orando para que pudesse ser feito algo. E eu então lhe falava, você já parou para pensar que tudo isso que o seu filho está aprontando tem nome? Aí deu os nomes, porque médico gosta de nome, né, de diagnóstico, tem nome para tudo. Mas por trás disso tem uma criança que está com uma profunda falta desde que o irmão nasceu, que ele está certo ou errado, não é a questão. Mas desde que ele perdeu a convivência contigo, você fica achando que ele devia lhe ajudar, não é? Na educação do seu filho. É porque ele é mais velho, ele já tinha 8 anos. Mas ele só tinha 8 anos. Ele queria tanto o colo quanto o irmão. Ele depois vai aprender, quando ele for pai, e se for pai, a dificuldade que é dividir amor. Não é tão fácil assim. Mas por enquanto ele é uma criança. E como toda criança é meio insaciável, ele compete pelo amor. Talvez você pudesse... Vamos dar um abraço? Aí ele me contou as coisas. Eu falei, posso falar para a mamãe isso? Pode. Vamos falar junto para a mamãe? Botei os dois juntos. Então, uma terapia de família ali se estabeleceu. E depois que eu falei assim, ela, doutor, estava orando, e ela estava de fato, quando eu abri a porta para chamar, ela estava orando para me dar inspiração para ajudar, né? E então eu falei assim, vamos conversar. Eles falaram, né, as queixas de um para o outro, e eu falei assim, vocês estão se dando abraço? Vamos dar um abraço agora? Obviamente eles ficaram achando estranho assim, mas vamos dar um abraço? Então ela foi dar um abraço com a pasta que ela estava na mão. Deixa eu pegar essa pasta aqui para dar um abraço de verdade, de mãe e filha. Botei aqui na mesa. E eles então se permitiram o abraço. E aquele amor que eu vi dos dois se apagando, então o menino se soltou. E ela então também. E óbvio, para não ser, digamos assim, processado, né, pelo CREMEP ou CREMEP, eu não vou ficar dando passe. Então pego na mão, pego aqui no ombro. E ali eu peguei na cabeça dos dois, orando. E me emocionei vendo o amor. O amor é visível quando nós damos abertura para o abraço vir. Eles ficaram ali um tempo danado. Eu não sabia se era bom para eles, se era bom para mim. Mas eu entendi que era bom para todos nós. A coletividade humana nos convida a superar o que nós somos, quem nós somos, para podermos dar um pouco mais de nós. Se te pedem 1000 passos, anda 2000. Se te pedem uma capa, dá também a túnica, fazer um pouco mais. Se todos nós fizéssemos um pouco mais, estávamos caminhando em rumo diferente. É por isso que nesse ano que se fecha de dificuldades, para essa coletividade chamada Mansão do Caminho, em que esse pater families vai e volta ao mundo espiritual. Me tocou muito no dia do velório, me permita só lembrar dessa parte, porque as notícias bombardeando me pergunta o nosso Mário, como é que vai ser agora? Vai durar?
Aí veja que pergunta. No dia, porque o burburinho humano só quer saber quando a gente vai cair. O burburinho humano, a fofoca humana, só quer ver quando a gente vai cair. E é por isso que de público eu parabenizo a você, Mário. Muito difícil. Muito difícil poder estar fazendo, dando continuidade a essa coletividade, todos nós juntos, e parabenizando o nosso irmão Mário, parabenizo todos. E essa resposta eu queria dar hoje, no final desse ano, porque onde eu vou as pessoas me perguntam, e como é que está a mansão? Está aí. Como está a mansão? Está aí. Porque tem vários filhos gratos pelo pai. E quando o filho tem gratidão pelo pai, ele pega da charrua e continua. Filhos de todas as ordens, filhos que foram adotados e filhos que estavam sendo, pelo seu psiquismo, reunidos. Muitos ajudam-se nessas dificuldades normais de toda a coletividade. Mas em um ano de tantas dificuldades, eu queria olhar e dizer muito obrigado, Senhor, por fazer parte dessa família. Muito obrigado por poder fazer parte da família cristã, da família espírita. Muito obrigado. Porque eu não entendo ainda todas as coisas, mas entendo que há mistérios peregrinos, nos mistérios que são dos destinos e que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, cheias de verdades, de vaidades. No entanto, enquanto estamos aos meus mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor, ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz. Sintetizando os rudes e transformando-os em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui e tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, o universo é o seu autor e, portanto, nós somos o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, é ainda César trazendo a luta tirânico, conquistador, mas é sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, em nome desse pobrezinho de Assis, de Francesco, que nos lembra Jesus na sua inteireza, reeditando a vida do Mestre Maior nos dias do seu tempo, é que nós dizemos: benditos sejam todos aqueles que nas dificuldades, nas dores, servem, semeiam, cultivam o bem, através de atos concretos, porque eles também, concretamente, estão sedimentando o passo futuro que darão nas sendas da evolução.
É por isso que uma excelsa voz ressoa, e no universo inteiro ecoa, e nos diz, para frente caminhai. O amor, queridos amigos espíritas, queridos irmãos cristãos, o amor é a única esperança que temos. Para o infinito, marchemos, que assim seja. Nossos agradecimentos ao Dr. Leonardo pela palestra brilhante dessa noite. Também lembramos aqueles que quiserem participar no dia 25 de dezembro, às 10 horas da manhã, lá na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, nosso irmão Marcel Mariano irá proferir uma palestra em comemoração aos 110 anos da Federação. Fica aí nosso convite. E vamos agora, então, ao encerramento da nossa reunião e convidamos os médiuns passistas desta casa para se colocarem ao longo dos corredores na aplicação dos passes coletivos. Nosso momento de oração, nosso momento da ciência espírita, nosso momento de apresentar a nossa convicção no desenvolvimento das ações do passe, na transmissão fluídica, das nossas energias anímicas para todos os nossos irmãos. Relembro que Divaldo Franco tinha uma fé, uma convicção, uma certeza absoluta na eficácia do passe magnético. Ele, desde jovem, fazia questão de aplicar passes. Muitas ocasiões, vi das suas mãos nascerem perfumes, óleos, éter, diversas ocasiões. Quando o passe irradiado para o ambiente, através da força de vontade, do poder que nós temos de transmitir as nossas energias para aqueles que mais necessitam. Por isso vos rogo agora, Senhor, que permitas que os benfeitores espirituais desta casa possam direcionar os fluidos espirituais através da química, da composição fluídica, com os fluidos do médium, na transmissão das energias positivas. A nossa parte, como receptores, aqui nos colocamos na absorção, para que possamos receber os benefícios para os nossos corpos físicos, para os nossos corpos espirituais. Nossa gratidão a Divaldo Franco, a Nilson de Souza Pereira e a nossa orientadora espiritual, a benfeitora Joana de Ângeles, e sua equipe de bons espíritos que nos assistem. Vos rogamos, Senhor, que abençoes os nomes dos encarnados e desencarnados que colocamos na entrada desse cenáculo. Atende-os, socorre-os, ampara-os com a vossa misericórdia. Fluidifica, por favor, a água que colocamos, que os bons espíritos a transformem num medicamento, num remédio, para que quando formos beber, recebamos os benefícios daquele líquido precioso. Abençoa-nos no retorno ao lar, pensando em Ti, felizes por estarmos neste momento, nesta casa de amor que foi erguida em Teu nome, exclusivamente por Ti, Senhor. És o motivo desta instituição. Abençoa-nos,
sê conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa reunião.